E aí, criatura divina, seja bem-vindo a mais esse episódio do podcast Você Pode Ser. É um grande prazer estar aqui com vocês e com as queridas amigas Andréa, a Márcia Pugliese. Hoje a gente vai bater um papo muito gostoso. Nós vamos falar, da diferença do amor e do apego. Então, nós vamos falar sobre o desapego, não é? É isso aí. Um tema atual, presente, onde tantas pessoas têm dificuldade em lidar. Mas o que é o desapegar? Ele passa desde coisas materiais, né? Aquela roupa que não te serve mais, até o desapegar o controle das pessoas. Muitas pessoas falam assim, desapegar é largar, deixar tudo largado, não é bem isso não, vai de um extremo ao outro, sim, né? Sim, por isso que é bom ter o conhecimento, né? Para você entender o que você precisa administrar de forma diferente na vida. É a consciência, né, do que é necessário desapegar, porque o apego traz pesos, né? Você se apegar a algo, você está preso naquela circunstância, naquele sentimento, naquele objeto. Eu não posso negar, eu já fui apegada a muitas coisas, mas eu fiz um trabalho tão intenso de desapego que hoje tem que tomar um pouco de cuidado comigo, porque eu desapego fácil. E tem uma questão legal, Márcia. Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender que o desapegar é uma forma de você aprender a amar sem controle. Sabe? Porque assim, as pessoas acham que você está ali. Eu sou muito apegada ao meu pai, eu sou muito apegada à minha mãe, eu sou muito apegada ao meu marido, né? E na verdade você é muito controlador. Entendeu? Você está tentando, de alguma forma, controlar a situação ali. Então, o desapego é um caminho, é uma via extraordinária para a gente aprender a amar. Amar como Deus nos ama, sabe? Deixando livre para a pessoa ser livre mesmo, para fazer o que quiser, viver do jeito que ela quiser, e a gente aprender a acolher e aceitar ela. Traz leveza pra gente. Sim. Essa história de desapego, né? Recentemente eu mudei de casa e a gente tinha mudado, acho que fazia 1 ano e 4 meses que a gente já havia mudado. A André tá meio cigana. E agora eu mudei de novo, faz 2 meses. E o pessoal fala, nossa, mas vocês não se apegam nada? E aí eu ouvi meu marido dando uma resposta que era praticamente a minha. Não, a gente é feliz, onde tiver e pronto, acabou, né? Eu falo, eu não me apego a coisas, eu me apego muito a pessoas, mas não aquele, eu era muito controladora, né? Esse apego, eu tinha muito medo das pessoas morrerem, o que eu vou fazer? Morreu e não sei o que, daí eu falei, gente, eu tô querendo controlar a vida e a morte, né? Que deusa sou eu. E a gente às vezes se coloca num lugar que não é nosso, né, gente? E olhar para isso com uma visão mais ampla, sabe? Como a André está dizendo aqui, traz uma leveza. O que eu quero para a minha vida? Eu quero leveza. E a gente abre espaços, né? Sim. A gente vai abrindo espaços, tanto no lado material, os objetos, nos sentimentos, né? Nas atitudes. Eu me lembro, há uns anos atrás, que eu saí de um lugar muito grande, onde eu morava, onde eu tive que empacotar 50% do que eu tinha, 40% eu doei e durante 6 meses eu vivi com 10% do que eu tinha. E aí você aprendeu o desapego. Né? Tudo bem. Quando eu fui para a casa nova, eu percebi que aquilo que estava empacotado, eu não senti falta de nada. Eu nem lembrava do que eu tinha. E aí eu percebi que realmente a gente precisa desapegar. Porque com aquela doação que eu fiz tanta gente feliz, aquela canetinha que para mim não tinha mais sentido, nossa, tinha alguém que tinha sonho de ter. E foi assim. Isso me fez um bem muito grande para minha família. Eu me sentia desapegada, né? A desapegada. E aí, num curso que eu dei, tinha um exercício que as roupas que você não estava usando por tanto tempo, não lembro quanto tempo foi determinado na época, você teria que abrir espaço no seu guarda-roupa, né? E doar essas roupas. Eu doava tudo, menos um casaco. Tinha um casaco, mas eu não ligava isso a desapego.
Eu ligava, apego, né? Eu ligava isso à gratidão. Aí eu ganhei esse casaco, né? Eu não vou doar, gente, o casaco nem servia mais para mim. Eu ganhei da minha comadre um casaco para fazer uma viagem fora do Brasil, e aqui a gente não usa essas coisas, né? País tropical. E ela me deu, porque eu sempre estava encontrando algo para, ai, não vai dar para eu ir por isso, ai, não vai dar para ir por aquilo. Ela me deu a viagem, ela me deu o casaco, ela ficava o tempo todo em cima, Adri, você precisa vir para cá, seu afilhado está com saudade de você, e que não sei o que tem, e falando, não, eu vou. 1, 2, 3 anos, guardando ali, né? E o corpo se modificando. E o casaco não entrando. E o casaco dentro, ocupando espaço dentro do guarda-roupa. E tanta gente precisando. E ela acabou indo embora para a Itália, né? E aí a gente conversou tudo. Ela veio para o Brasil, porque ela via que eu estava numa correria danada, trouxe meu afilhado para o Brasil. E aí eu falei assim para ela, Rê, toda vez que eu olho para aquele casaco, eu lembro de um compromisso que eu assumi com você e eu não cumpri. E o casaco não serve mais para mim, eu não consigo mais desapegar dele, né? Ela falou assim, mas você ensina o desapego. Tá? Ela me deu o casaco, caríssimo, gente. Ela falou, você ensina o desapego. Então, às vezes, Adri, você não está apegada no casaco, você está apegada no que eu posso pensar. Se você... Na circunstância. Olha a volta, né? E olha o peso que você trouxe para isso, para né? uma situação que para ela me trouxe tão leveza, né? Ela simplesmente abriu meu guarda-roupa, tirou o casaco e falou assim, agora tá aqui. Você tem a minha autorização, é isso que você estava precisando? Tá? A partir do momento que eu te dei é teu. O que você ia fazer com aquilo era uma escolha sua. Você criou isso. Né? E eu estou te dando a carta de euforia dessa situação. Então, foi uma coisa muito bacana. E a gente está falando da lei da física, Sim. né? O espaço que está ocupado não tem espaço para o novo. Sim. Então, a importância de a gente desapegar com consciência e abrir espaço para tantas sementes novas que estão à nossa disposição. E não só o desapego material, né? E o desapego emocional. Sim. A gente se apega muito, às vezes, nas dores, né? Ai, aquela pessoa me magoou, eu passei por aquele processo de dor, eu fiquei acamada, A gente se apega nesses momentos da vida da gente e esquece que isso também traz peso, que isso também é difícil. A gente fica arrastando corrente o tempo inteiro porque não desapega disso, de pessoas que já não estão mais na nossa história. E estamos apegados na história dela. É porque muitas vezes a gente acha que é uma forma de honrar aquela pessoa, de amar aquela pessoa. Eu acho que é uma visão distorcida do amor, né? Então, assim, quando você deixa livre, é a maior prova de amor que você está dando, né? Quando você solta e entende que nada é nosso, que é isso que nós viemos aprender. Tudo que está aqui está disponível para a gente usufruir. E é temporário, né? É temporário, nada é nosso. Então, isso é uma coisa muito, muito bacana. E essa situação, ela me colocou um outro ponto de vista diante dessa situação. Ela falou assim, Adri, o fato de você não ter ido para lá me trouxe a oportunidade de vir para cá e reatar os laços com a minha mãe. Olha isso. Olha a volta que o universo dá. Então, tudo tem uma razão de ser, uma razão de estar. Sim. Então, assim, em uma pequena situação, olha quanto aprendizado teve, né? E muitas coisas eu não estava conseguindo enxergar. Por quê? Porque eu estava apegada, presa numa situação. E ela fez eu enxergar essa situação, né? Realmente, no fundo, refletindo a respeito, eu estava mais preocupada em ela se sentir chateada. Porque olha o movimento que ela fez, né? Eu ouvindo você contar essa história, Dri, eu penso, me parece uma coisa assim, você estava preocupada com o compromisso que você assumiu e não cumpriu. Isso. Então você estava se cobrando o tempo inteiro. Sim. E aquele casaco era uma forma de punição para você. Isso, perfeito, foi isso. E a hora que ela chegou, né, como ela brincou, tô te dando a carta de euforia, né, que você tá presa nessa situação, né, e na verdade era isso, eu tava precisando do aval dela, entendeu, de alguma forma, para eu me libertar daquilo. Então, quantas cavernas a gente se prende,
Quantas situações a gente se prende e não consegue enxergar que estamos presos nessa situação por apego? Sim. E apego a tudo, até nas dificuldades. Sim. Né? Nós já falamos num outro episódio, tá ruim, mas tá bom, né? A pessoa tá apegada naquilo porque é o que ela sabe, é o que ela tem. Tá ruim, tá bom, coisa nenhuma, Não é? tá? Tá ruim, pode ficar bom. Melhor. Tá bom, pode ficar muito melhor, tá? A visão tem que ser sempre para frente. Nós temos uma tendência a nos colocar para baixo. E você pode perceber que quando você está triste, quando você está ansioso, quando você está depressivo, qual é o posicionamento do seu corpo? O seu corpo fala, o seu corpo representa, né? Aqui. Você começa a olhar para baixo, olhar para o chão. Quando você olha para o chão, você entra na dor, tá? E você mantém aquela dor. É a energia do sinestésico, tá? Então, se você olha para você, né? Você tem a dor, mas você olha para você e fala assim: eu escolho sair dessa dor. Como? Não sei, porque a gente vai fazer a jornada, o caminho, né? Caminhando. Né? Como? Eu não sei, mas eu estou disponível a aprender um meio para poder sair dessa dor. Então, aí já é um grande passo. Estar aberto, sabe? As pessoas falam assim, com coisa que é muito fácil, você está aberto e as coisas começam a acontecer. Fechado é pior ainda. E tem uma coisa, né, Adria? Nós ensinamos isso. Quando eu faço os atendimentos, principalmente agora, está chegando, né, segundo semestre, chegando o fim do ano, a necessidade de a gente fazer limpezas, que é o desapegar. E não só a limpeza mental, do será, do talvez, do eu acho, é se posicionar. Já que eu quero para minha vida, que eu não quero mais. As mágoas, as tristezas, os ressentimentos, tem que trabalhar isso. A mágoa não tem um botão, liga e desliga, magoei, desmagoei. Não, é um processo. Porque normalmente as pessoas que nos magoam são pessoas próximas, né? E as roupas, os objetos, o que não tem utilidade. Porque quando nós limpamos o mental, o emocional, desapegamos do material, nós abrimos espaços para as novas sementes que estão à nossa disposição a todo instante. Sim. A gente está num planeta, num universo de todas as possibilidades. Sim. Só que aqui tem água. Se eu quiser beber alguma outra coisa, eu tenho que jogar essa água fora. A mesma coisa na nossa vida. Sim. E é interessante, eu lembro quando eu me casei, e eu ganhei um jogo de taças tão lindo, de cristal, para água, para vinho, para champanhe, para vinho tinto. E muito bonito, todo trabalhado. E eu coloquei para uso. As pessoas vão em casa, quem frequenta minha casa sabe disso. Eu coloco umas louças legais, mas não é porque a pessoa é visita, é porque é o meu dia a dia, a gente usa aquilo. E eu lembro de uma amiga falando, nossa, você não tem dó de quebrar? Não, você vai usar e se quebrar, não sei o quê. Eu falei, eu vou usar enquanto eu tô viva. Se quebrar, cumpriu a função, né? Pois é, pronto. Eu falei, eu tô viva, deixa eu usar o bom e o melhor que eu tenho e tá tudo certo. É igual aquela coisa também, eu vou guardar essa roupa para uma ocasião especial. Eu vou guardar a toalha para um jantar especial. E vai passando, às vezes você esquece que tem, você não usa. A traça fura. Não é? Aí eu já aprendi que quando eu gosto de alguma coisa que eu vou na loja, às vezes eu saio já vestida com a coisa, com a roupa, ou com o sapato, enfim. Porque é hoje, né? A coisa é agora. Sim. Esse podcast, ele tá direcionado para você, viu, Lau? Tá? Porque ela me fez uma pergunta semana passada e ela tem muita dificuldade em desapegar das coisas do pai dela. Né? Então, assim, a mãe dela desencarnou há 26 anos. Tem coisas lá ainda. Muito. A casa que a mãe morou está do mesmo jeito. E é uma coisa tão... mórbida até, não é? Maluca, porque a pessoa paga parada. aluguel, tem a casa da mãe, mas tem receio de morar lá. Sabe? Olha como se estivesse invadindo. Como se estivesse invadindo um espaço, né? Então, assim, eu tô dizendo que é para ela porque ela trouxe isso para mim. Eu falei, você não precisa disso. Olha quanta coisa você pode doar dos seus pais. Quando os meus pais faleceram, a separação já é uma grande lição para o desapego.
Sim. né? Sim. Porque você vai ter que aceitar a finalização de um ciclo e se você busca o conhecimento, você vai entender que inicia um ciclo aqui, mas começa um novo ciclo para essa pessoa. E aí, os meus pais desencarnaram, né? Eu peguei uma blusa da minha mãe, né? Eu falei assim, eu deixei aquela blusa, o resto eu doei tudo. E aquela blusinha ficava ali. Por quê? Às vezes eu queria sentir o cheiro, sabe? Eu queria viver o luto. Eu tinha toda a compreensão, né? Já tinha desapegado, mas eu queria ir soltando a presença da minha mãe, me adaptando aos poucos. Porque a dor é física, A né? dor é física. É uma dor física mesmo. Sim. E aí, quando eu sentia muita saudade da minha mãe, eu ia lá e cheirava. Todo mundo cheirava a roupa e falava assim, Adriana, aqui não tem o cheiro da mamãe. Mas na sua mente Mas tinha. na minha mente tinha, era um conforto para mim. Aí chegou um momento, eu falei assim, mãe, eu liberto você e eu me liberto. Eu abençoo você, tá? E eu me abençoo também. Eu vou honrar todos os princípios, todos os ensinamentos, o teu legado aqui da melhor forma possível. E a partir daquele momento, eu doei aquela blusa. E a partir do momento que eu doei, eu comecei a sentir mais a presença da minha mãe. Olha isso. É. Não era a blusa que estava ali, é uma coisa muito incrível. E a gente precisa aprender a pedir ajuda. Eu passei por essa dor quando faleceram os meus pais. E eu guardei algumas peças que eram específicas, que eu via nele o tempo todo. Eu falei, eu guardei. E me fazia mal aquilo lá, ter guardado aquilo. Porque a dor da perda dele foi muito grande. Aí teve um dia que eu falei pro meu marido, eu falei, olha, eu preciso de ajuda. Eu não consigo doar aquelas coisas do papai. Me ajuda. Eu não sei em que momento ele doou. Eu simplesmente um dia entrei lá no quarto que era do meu pai, da casa do meu pai, e eu não vi mais. Não perguntei para ele para quem que ele doou, o que ele fez, quando foi, nada. Mas quando eu vi aquele guarda-roupa vazio, aquilo me deu um alívio tão grande. Eu só pedi para ele naquele dia, eu falei, guarda determinado casaco, porque desde que eu nasci, papai tem aquele casaco de couro. Eu lembro dessa cena. Ele falou, tá bom. E ele respeitou, ele doou todas as outras coisas. Daí, um belo dia, acho que uns 5 anos depois do falecimento do papai, o pintor estava lá em casa e eles vão no culto de final de semana, eles comentando, e vão todos arrumadinhos, não sei o quê. E o filho dele, grandão, e eu vi aquele casaco de couro lá, aquele frio. O rapaz, eu falei, olha, eu tenho um casaco que era do meu pai, se você quiser. Ele falou, nossa, que lindo, você vai me dar? Eu falei, vou. Aí dei, assim, com o coração tão leve, foi tão bom. É libertador, né? Muito. É quando você tem essa consciência que você doa e outras pessoas ficam felizes com isso, é libertador. Mas entra aí, eu ia te cortar um pouquinho, no movimento da gratidão. Eu agradeço os momentos felizes que eu tive com você. Com esta roupa, com esse casaco, com a roupa que representava meu pai. Mas pode fazer outra pessoa feliz agora. Sabe onde que eu acho que fica a prisão? A pessoa acha que o ser que se foi, o parente que se foi, vai ficar chateado com isso. Com certeza. Você está se desfazendo. Nossa, não tem amor por mim. Nossa, né? que já jogou tudo Sim, né? parecendo que está querendo se livrar o mais rápido possível. E não é. Gente, aquela pessoa não vai precisar mais daquela roupa. Tá? Ela está em espírito. Quem precisa de roupa, quem precisa de bens materiais, coisas, né, palpáveis, materiais, é quem está na matéria. Então, aprender a desapegar é aprender a amar, porque amar é deixar livre. Eu acredito nisso. Amar é deixar livre. E a minha mãe sempre falava da questão da liberdade, né? Ela falava assim, filha, a gente tem que aprender a respeitar as pessoas com as limitações que elas têm, e aprender a amar as pessoas, dando a liberdade para elas ser o que elas quiserem. E olha o tema, né? Olha o título do nosso podcast. Você pode ser o que você quiser, né? Então, você pode ser apegado, mas é o melhor caminho? Não. É um caminho que vai te trazer evolução? Não. Vai te prender dentro de uma situação. Sabe? Então, eu não acho legal. Por exemplo, uma pessoa que está com uma frequência energética baixa, aí desencarnou o pai e a mãe, a pessoa tem um colchão top, mas ela vai querer o colchão do pai e da mãe para casa dela. Ali tem energia
demora um tempo Tempo, para essa é. energia, né? Ir desaparecendo, né? E transmutando e se revigorando numa outra força. Você vai continuar ali preso dentro daquela energia, ou seja, você vai continuar preso dentro da dor. E nós estamos falando de dor, assim, de perdas, de pessoas que se Sim. foram. Eu, quando fui mudar agora, em maio, eu precisei de umas caixas maiores e um amigo nosso falou assim, eu tenho. Eu falei, mas por que você tem? Faz um ano que você mudou também? Eu falei, eu guardei. Eu falei, quem que guarda caixa vazia, ser? Eu falei, guardei, achei caixa boa, guardei. E aí ele me deu. Eu falei, você quer que eu devolva depois da mudança? Ele falou, não. Mas, gente, cada coisa, eu dei risada. Sim. E outras coisas, né? As pessoas, aquela história, vou emagrecer, vou engordar, essa roupa eu trouxe de tal lugar. Sim. Fica tudo parado, são energias paradas, energias estagnadas. Eu tinha mania de guardar pedrinha. Né? Então, se eu ia para uma praia, eu trazia uma pedrinha. Se eu ia para uma cachoeira, eu trazia uma pedrinha. Um dia eu falei assim, eu vou me libertar de tudo isso, né? Era um peso, literalmente. Era um peso, literalmente. Por quê? Eu ficava dentro da gaveta, trancada ali, né? Eu falei assim, que tal eu guardar as lembranças, né? Não a pedra. Abri a gaveta um dia que eu fui para a cachoeira. Acho que foi até o dia que eu perdi a lente do meu óculos. Eu acabei perdendo tudo lá na cachoeira. Deixei, desapeguei até de coisas... Do que não devia. Então, assim, traz uma leveza pra gente. Você tem que deixar espaço para as coisas chegarem até você. Muitas vezes não chega porque você não deixa espaço. E tudo tem um tempo, né, Adriana? Sim. Até os relacionamentos, né, os objetos, tudo tem um tempo na nossa vida. Por isso que a gente tem que aproveitar aquilo da melhor forma possível. E depois deixar seguir cada qual o seu caminho. Sim. Eu tinha uma dificuldade de estar engessada dentro do padrão que a sociedade coloca para gente, né? Espera da gente. E aí eu ficava trabalhando muito isso, né? Eu falei assim, nossa, será que eu estou apegada ao meu velho eu? Não estou querendo me abrir para esse novo mundo, né? Ou será que eu estou certa, o mundo está errado, sabe? As coisas são assim. Aí eu comecei a analisar e com a orientação da mentoria, o mentor falou assim, olha, tá tudo certo. Tem que estar de acordo com o seu propósito de vida. Porque às vezes o que você está abrindo mão para outra é muito importante. Não está linkado no seu propósito de vida. E aí eu comprei isso para mim e comecei a viver e eu comecei a perceber, eu falei, gente, não é isso, essa não é a Adriana. A Adriana é essa daqui, sabe? Que fala de espiritualidade com leveza, sabe? Que não precisa seguir aquele padrão que tem que ser daquele jeito, porque eu acredito nisso, né? E aí eu falei, não, esse eu não é meu, não quero me apegar nele, não. E soltei e voltei a ser quem eu sou. Algumas pessoas estão até falando assim para mim, nossa, Adri, você tá tão diferente. Eu não entendi essa diferença, né? Que as pessoas parece que você tá igual aquela Adriana lá do grupo, Adriana do Anjos de Resgate, Adriana que eu conheci, Adriana isso. Por quê? Porque eu resgatei a minha identidade, essa é a minha identidade. O mundo quis criar uma identidade para mim, né? Mas aí eu lembrei de uma mensagem que eu recebi da espiritualidade que serve para todos nós. Não se perca de você com mesmo. as coisas do mundo. Do mundo. Entendeu? Tudo no mundo está disponível, mas nem tudo te serve. Você está no mundo, mas você não é do mundo. É essa visão. E essa visão traz o que pra gente? Um conforto, sabe? Traz pra gente uma leveza. Eu estou com um irmão em estado grave de saúde. Tá? Eu entendo o processo da vida. Eu respeito, eu ajudo da melhor forma possível. Mas eu também tenho a consciência que vai chegar um momento que eu vou ter que soltar e deixar ele ir. E ele está livre para ir. Tá? Então, muitas pessoas, por exemplo, quando eu vou no hospital atender pessoas, quantas pessoas estão na UTI, no leito de um hospital, presa por apego da família? Da família, é verdade. Entendeu? E hoje eu estava conversando com uma pessoa dentro do hospital que não tinha nada a ver com a situação,
E essa pessoa chorava, mas não pode, porque Deus está permitindo a pessoa viver assim. A pessoa foi uma Não pessoa tão entende, boa, a pessoa foi isso, eu amo tanto. Eu falei, então, se você ama, deixa Deus agir da forma que tem que ser, não da forma que a gente quer, tá? Liberta essa pessoa. E eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que essa pessoa libertar, tá? O outro vai. Vou contar uma situação que aconteceu em casa, né? Nós tínhamos 3 gatinhas e uma era o xodozinho do meu pai. Tanto é que quando meu pai foi internado ano passado, essa gata ficou, a mesma circunstância que ele ficou no hospital, ela ficou em casa. Mas nós conseguimos salvar e 1 ano e meio lutando porque ela ficou com algumas sequelas. Chegou a uns 20 dias atrás, ela já bem velhinha, uma gatinha de 19 anos para mais, a gente não sabe muito porque ela veio da rua, mas que ela estava conosco há 19 anos. E ela bem doentinha, bem ruinzinha, e eu senti no meu coração, eu falei, pai, conversa com ela. Fala que ela já deu o que ela tinha, né, de melhor para nós, que foi a convivência, que foi o amor. Mas enquanto o Senhor não libertar, ela vai ficar aqui sofrendo. E vamos pedir a Deus que o melhor aconteça. Pois ele conversou com ela às 9 da manhã, quando foi 11 horas que a veterinária veio fazer a medicação, tudo, ela foi que nem um passarinho, um anjinho no colo da veterinária. E meu pai falou, tá vendo? Foi o que eu falei, né? Eu libertei. Eu falei, com certeza. E o libertar é você se conectar com o amor. Porque ele era apegado. Sim. Sabe? Muito apegado. Eu falei, pai, não dá mais para ficar do jeitinho que ela tá. E é o desapego. Ele desapegou. E esse desapego também, eu acho muito interessante, que não é você largar a mão. Não é isso. Porque sabe? o sentimento é legítimo, né? Sim. Não vai deixar de existir. Sim. Então, ter essa consciência, eu acho muito importante, porque quanto mais nós... O que nós viemos aprender aqui na Terra, meninas? Nós viemos aprender a amar. Amar. Tá? E o amor que está sendo manifestado na Terra é o amor apegado. Por isso que as pessoas têm ciúme, por isso que as pessoas são controladoras, por isso que as pessoas são manipuladoras. Invejosas, tá? né? Um tá querendo pegar o outro, passar por cima do outro, ser melhor do que o outro. Por quê? Apego a coisas, às pessoas, e entra numa frequência de sofrimento. Tá? E nessa frequência de sofrimento, você sai da lei do merecimento, de novo. Gente, vocês não têm noção de como a gente é testado nessas leis, né? No podcast anterior, nós comentamos até de fazer uma hora um tema, né? Sobre as leis universais. As leis universais, para você ver que sempre a gente vai estar se deparando com essas leis universais. Mas o fato não é você só se deparar com as leis universais, é como que você se posiciona. Como você lida com isso, com né? essas leis, né? Então, isso é uma coisa bem bacana. E o amor é uma lei universal. Ame ao próximo como a ti mesmo, né? Ame a Deus sobre todas as coisas. Então, o amor, ele é uma frequência, a frequência mais potencializada. Porque Deus é o amor manifestado, né? É o amor, é a fonte de amor. Por isso que a gente precisa se autoconhecer, porque quando a gente se autoconhece, a gente se conecta com o nosso verdadeiro eu. Eu acho isso fantástico. Nossa. Apego tem a ver com o egoísmo, por tudo que a gente foi Sim. falando aqui. Mas a cura, o desapego tem a ver com amor. Sim, sim. É a maior prova de amor. Um atendimento que eu fiz, às vezes você fica aí do outro lado pensando assim, mas essas mulheres só falam sobre exemplo da vida delas nesse podcast que não sei o que tem, mas é através de exemplo que a gente arrasta pessoas. Nós estamos dando o exemplo para vocês do nosso aprendizado, do nosso caminho. Não tem como eu falar só, de inventar coisas aqui. Tá? Aqui a gente fez um propósito de levar a verdade a todos vocês, né? A nossa verdade,
o que a gente vive e como que a gente lida com as situações. Isso não quer dizer que a gente é perfeito, não, mas é que a gente encontrou um caminho e estamos aqui para mostrar para você que você também pode encontrar esse caminho. Uma pessoa falou assim para mim, Adriana, meu companheiro falou assim para mim que não suporta mais se sentir inferiorizado. Que eu sou mandona, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ela falou assim, mas eu tenho um apego tão grande, né, nele. Se ele morrer, se ele faltar, se ele separar de mim, eu morro. Tá? Eu não vou saber viver sem ele. Gente, a gente não sabe viver sem o ar que a gente respira. Do resto, a gente aprende a se adaptar a tudo. Tudo. A gente tem que se readaptar, se reformular, se reprogramar a tudo. E aí eu falei para ela, você diz que o ama. E eu digo que ele é um grande desafio para você aprender a amar. Que isso ainda não é amor. Não é amor. Né? Então, assim, amor tem muito a ver com liberdade. Quer uma inspiração legal? Né? Se inspira no amor de Deus por nós. Deus vê todas as merda que a gente apronteia ao longo da vida, mas né? deixa livre. E deixa a gente livre para fazer as escolhas. Para fazer as nossas escolhas. Então, vamos aprender, né? Com um grande professor, com um grande mestre, né? E eu acho muito, muito interessante esse tema do desapego. Do que você precisa desapegar aí na sua casa? E começar com coisas simples. Sim. Né? Aquela xícara que tá sem a asinha, sem quicadinha. Mas era da minha avó. Então, Vovô né? já não precisa mais, né? Entendeu? Então, aos poucos, vai desapegando aos poucos, porque também é um treino, também é uma reprogramação. Você não falou é? uma coisa aí, Márcia, da reprogramação. Às vezes, a gente cria uma barreira mental. Quando meu pai desencarnou, meu pai usava bengala, né? A gente doou todas as coisas do meu pai, mas nós guardamos a bengala. Deixamos a bengala ali no cantinho. Simbólico, né? Simbólico. E aquela bengalinha estava ali, né, guardadinha no cantinho. Aí um dia, sabe quando vem aquele start em você assim? Falei, gente, eu estou guardando algo que representa a paralisação do meu pai, dos movimentos, aquilo que ele não queria para a vida dele. Eu estou guardando a limitação, a dor, sabe? E a partir daquele momento que deu aquela abertura, né, aquela clareza diante da situação, eu virei para os meus irmãos e falei assim, onde que está a bengala do papai? Aí ele falou assim, tá ali. Eu falei assim, então, tudo bem para vocês se a gente doar? Não sei por que não doou ainda. Olha lá. Ai, que bom, né? Então, a gente vai... E eu não tinha percebido que a gente estava guardando aquilo e preso numa dor. E olha o que a gente atrai. Você falou nisso, me lembrou de uma cena minha. Eu, 95, 96, eu operei o braço em 2 lugares e precisei usar tipóia. Aí foi 2 anos de recuperação. E aí, e eu guardei a tipóia, guardei a tala. Uma outra ocasião, eu quebrei o dorso do pé, também guardei como é que chama? Aquela bota, né, ortopédica, sei lá como é que chama. E eu guardei, tava lá num quartinho que não usava, né, de bagunça e tudo embaladinho, guardadinho. Quando foi em 2015 que eu quebrei o braço aqui, em 3 lugares, a primeira coisa que precisou, a tipóia, eu falei, ainda bem que eu guardei. Depois, logo a seguir, eu torci o pé, precisei da tala. Já tá programado. Já programou. Gente, quando eu peguei aquilo, eu falei, olha a besteira que eu fiz. Eu guardei uma coisa achando que eu ia precisar e eu precisei. Já programou. Co-criei esta realidade. Eu falei, acabou. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos dar embora. Vamos ver onde precisa, onde pode doar. Estava tudo em bom estado. Acabou o período de necessidade. Eu falei, não preciso disso daqui, nunca mais. E se por acaso precisar, compra outro, mas não preciso, não, pode doar. E é bem interessante você se colocar nesse movimento. Eu acho que é um movimento importante, é um passo importante para o seu desenvolvimento pessoal, sabe? É usar a inteligência emocional, desapegar daquilo que não é seu, não serve mais para você, tá? E que está te prendendo em alguma situação de dor. Eu atendi uma moça que ela falou assim, olha, a gente tem que
vai pegar alguma roupa, algum objeto para doar, já embala tudo bonitinho, fecha e manda. Foi porque às vezes eu deixava o saco das roupas, aí eu passava e falava assim, puxa, aquela camiseta é legal, tirava. Ela falou, de repente o saco estava vazio de novo, tudo que eu tinha separado estava no guarda-roupa. Então, vamos desapegar, né, gente? Vamos abrir espaço para o novo na vida, para essa vida maravilhosa, né? Vamos. Deixa de lado coisas, sentimentos, tudo aquilo que traz peso para a vida. Sim. Tá? E ao invés do amor, do desapego, vamos florir, né, na energia do amor. Do amor. Tá? Quando você apega, você prende. Quando você ama, você liberta. Lindo, muito lindo tudo isso. Que bom que falamos desse tema. Fico muito feliz em poder compartilhar, né, todas essas vivências nossas, né, essa experiência nossa aqui, e mais feliz ainda com você aí do outro lado, nos dando essa oportunidade dessa troca, né, generosa, amorosa e verdadeira. Nós estamos aqui como um livro aberto, mostrando para vocês que a vida pode ser mais fácil, mas você precisa fazer escolhas. Então, a melhor escolha, desapegue do que não te serve. Até a próxima semana. A gente se encontra aqui para mais um tema com muita leveza sempre. Gratidão. Até a próxima. Até lá.